Sou Luiz, sou físico de formação e tenho um mestrado em engenharia nuclear. Estou dirigindo já um templo de Umbanda há 28 anos, mas nos próximos meses faremos 29 anos. Este templo, chamado do Sol e da Lua, ele se situa em Itaipuaçu e já esses anos todos, quase 30 anos, viemos desenvolvendo os trabalhos na linha de Umbanda, com culto aos orixás e culto às entidades. Há coisa de uns 10 anos, talvez, atrás, eu tive contato com a ayahuasca, através de um grande amigo em Belo Horizonte. E com esse contato, foi muito bom, pude, digamos que muitas coisas se descortinaram, muitas coisas novas se descortinaram, e fui então buscar entender, conhecer mais sobre o assunto. E desde há 4 anos atrás, feitos agora exatamente há 2 dias atrás, há 4 anos atrás, nós iniciamos a fazer um trabalho próprio dentro do templo. Evidentemente, esse trabalho que fazemos com a ayahuasca, ele tem uma grande influência da filosofia umbandista, uma grande influência da ritualística umbandista. E já fazemos esse trabalho há algum tempo, buscamos também os propósitos todos da erva, da planta sagrada, e juntando com toda esta filosofia que trazemos da Umbanda. Dentro da Umbanda, o culto aos orixás, ele requer um trabalho, uma ritualística com as ervas. Então, para a Umbanda, o trabalho com as ervas, com as folhas, ele não é nada que nos deixe surpresos. As próprias entidades trabalham muito com os banhos, chamados banhos lustrais. Então, as entidades já nos passam um grande conhecimento que elas têm das ervas, e os orixás, a erva, como diz a famosa cantiga que Bethânia canta, sem folha não há orixá. Então, a folha, ela é fundamental, a erva é fundamental dentro da ritualística de Umbanda. Temos um respeito imenso pelas folhas, por todas as ervas, e quando entramos em contato com a ayahuasca, que também entramos no campo do sagrado, do vegetal, isso não nos é muito difícil compreensão, pois entendemos exatamente como a erva atua em nós ritualisticamente. E entendemos também como a ayahuasca atua, pois a ayahuasca ela, no fundo, são 2 plantas, 2 ervas que se juntam para formar o chá. Então, a união da Umbanda com a ayahuasca, ela se dá de uma forma muito harmoniosa, pois ambas as tradições, elas têm um respeito enorme pelas folhas e sabem do poder da folha. A Umbanda, por ser egressa da tradição africana, ela não utiliza o cipó e a chacrona que são utilizados na ayahuasca, mas se utiliza de outras ervas, outras plantas sagradas também, que se formos ter um olhar bastante apurado, vamos ver que cada uma delas é uma planta de poder também. E a ayahuasca, apesar de tanto o cipó como a chacrona serem desconhecidos da tradição africana, mas sabe-se perfeitamente como trabalhar e o poder. A Umbanda nos ensina o respeito à erva, o poder que a erva tem, e isso facilita bastante os trabalhos com a ayahuasca. Os orixás dentro da Umbanda, eles podem ser interpretados de muitas formas diferentes. Como tudo na vida, eu acredito que pode ser interpretado de várias formas. Cada pessoa que cada olhar que uma pessoa tem para algo, aquele olhar é diferente sempre de uma outra. Então, os orixás existem
muitas pessoas que vão dizer que os orixás são seres que viveram e encarnaram e já como se fossem antepassados antepassados muito longínquos de nós mesmos. Outros já vão ter um olhar para o orixá como sendo uma coisa divina, uma força divina que se manifesta através de um dos elementos que compõem toda a natureza. Entendemos que a Mãe Natureza, ela se compõe de água, terra, fogo e ar, pelo menos estes que nós conhecemos. E os orixás seriam estas composições de forças. Atribuímos também aos orixás os poderes, as forças da natureza, como a força do mar, a força da cachoeira, a força da montanha, a força, enfim, da própria floresta. Então esta é uma outra visão do orixá, como se fosse uma força divina e não necessariamente um ancestral nosso longínquo. Uma outra visão que se tem do orixá, e aí esta visão vai a todos os deuses e deusas, seriam aqueles seres que nós não entendemos muito bem este grande salto que a humanidade dá há muitos e muitos, alguns milênios atrás, porque houve este salto, e aí vamos nos remeter lá, quem sabe, a algum ser que esteve presente aqui em nosso planeta e através de algumas mutações genéticas levou a este ser humano que nós conhecemos hoje. Se olharmos os livros sagrados de todas as tradições, falam de seres, a exemplo, por exemplo, da própria tradição judaica, que vai nos dizer que o profeta tal, Isaías, por exemplo, viveu vários cento e tantos anos. Melquisedeque viveu para mais de 700 anos. E isso foge um pouco à nossa compreensão, como que um ser pode viver tanto. E aí entramos com algumas explicações, os estudiosos, de que seriam seres que aqui estiveram para nos ajudar. Na tradição egípcia, por exemplo, vamos ver que os deuses egípcios, eles vêm até nós para nos ensinar as coisas. Como Ísis ensina a socialização, o viver em grupo, ensina a fazer pão, ensina a plantar o trigo, ensina tantas coisas. Então os deuses nas tradições sempre estiveram presentes, mostrando, nos ensinando algo. Na tradição do negro também, o orixá sempre esteve presente ensinando ao ser humano alguma coisa. Então é sempre um ser que ele tem uma compreensão melhor do que a nossa e vem nos ensinar. E esses seres, supomos, seriam seres não da nossa, digamos, humanidade terrestre, mas de uma outra humanidade, de um outro lugar que vem até aqui nos ensinar. Então vejas que são as mais diversas visões, são diferentes olhares para uma mesma coisa. Então pode ser um ancestral, pode ser um outro ser, pode ser uma força. Creio que no fundo, seria tudo isso e talvez mais alguma coisa até que ainda desconhecemos. Então é um ancestral, é um ser que veio de outro lugar, é uma força da natureza e é também mais alguma coisa. E isso tudo, esta compreensão de ser várias coisas, ela até nos ajuda, a física nos ajuda na compreensão disso, porque a física mesmo, quando vai estudar a luz, ela vê a luz, ela ora se comporta como uma partícula, ora se comporta como uma onda. Então, uma mesma coisa, ela pode ser uma coisa ou pode ser uma outra coisa. Da mesma forma, os orixás, quem seriam os orixás, quem seriam os deuses, né, de qualquer que seja a tradição? Pode ser isso, pode ser aquilo outro. O importante eu vejo como uma grande importância não dar um rótulo, não dar uma definição, onde tudo pode ser alguma coisa. A ayahuasca eu vejo como uma planta de um grande poder, um chá de um grande poder que expande a mente. E expandindo a mente, ela tira a mente dessas amarras que a mente tem, desses nossos 5 sentidos. Somos um ser
e sabemos que estamos limitados em nossos sentidos. Percebo o mundo através dos meus sentidos, me comunico com o mundo através dos meus sentidos, através da visão, audição, enfim. Assim me comunico com o mundo. E sabemos que esses sentidos são extremamente limitados. A exemplo da nossa visão, que é bastante limitada. Nós só conseguimos ver, o nosso globo ocular só capta as ondas vibratórias que vão do vermelho ao violeta. E quando estamos sob o efeito deste chá, chamado ayahuasca, os sentidos eles se expandem. E com isso, nossa percepção do mundo aumenta. Ficamos com os sentidos mais aguçados. Somos capazes de ver coisas que normalmente não veríamos, capazes de ouvir coisas que normalmente não ouviríamos. Então, a ayahuasca, ela expande esses sentidos. Mas não vejo isso como a maior, digamos, um grande objetivo da planta. A planta é chamada planta professora, erva mestra. E o grande objetivo são os ensinamentos. Nós, seres humanos, temos o atributo do discernimento, que é o que nos faz refletir sobre algo. E quando, sob o efeito do chá, a nossa capacidade de reflexão, ela fica muito mais aguçada. Então, somos capazes de refletir sobre coisas que antes nem percebíamos. É muito comum nós vemos, por exemplo, muitas pessoas sequer refletem sobre o porquê que a Lua não cai. A Lua está lá. Por que ela está lá? Por que ela não cai? Alguns refletem sobre isso e aí vem a ciência e vai explicando como que os planetas giram e tudo mais. Então, sempre o ser humano, alguns vão ficar se refletindo sobre as coisas. E esses seres que refletem é os que vão depois deixar o seu pensamento impresso. A ayahuasca nos facilita muito esta reflexão sobre por que algo é assim, por que não é de outra forma, o que faz com que isto aconteça, por que acontece desta forma. Então esse que eu vejo o grande objetivo da ayahuasca, é nos fazer refletir sobre o mundo e talvez, mais importante ainda, é nos fazer refletir sobre nós mesmos. Então, quem sou eu? Qual o meu propósito? O que estou buscando? Então, estas questões são muito importantes. Vejo isso como muito mais importante do que simplesmente ouvir, perceber, ouvir, do que aguçar os sentidos. Os sentidos, eles naturalmente se aguçarão na medida do ensinamento que está sendo chegado. Então, o grande objetivo da ayahuasca é buscar o ensinamento. E esse buscar que nós falamos, no fundo, é ela nos fornecendo. Porque, no fundo, nós buscamos aquilo que somos capazes de digerir, aquilo que somos capazes de discernir, aquilo que somos capazes de refletir sobre. Não nos chegará nada que não sejamos capazes de refletir. Daí ela ser uma grande mestra, porque ela só vai nos dar a condição de refletir sobre algo se tivermos a condição de refletir sobre aquilo. Os nossos trabalhos, eles são realizados dentro da instituição chamada Ordem dos Cavaleiros de Pitá. Este grupo, ele surge dentro do templo e ainda está ligado ao templo juridicamente, chamado de Ordem dos Cavaleiros de Pitá. Este nome, Pitá, um grande deus, o deus da criação do Egito Antigo, fomos buscar este nome, ou talvez não buscamos, talvez ele nos tenha sido dado, porque vejo a Umbanda como uma religião renascida
em terras brasileiras. Sabemos que a Umbanda, ela começa, as primeiras manifestações de Umbanda vão se iniciar com os primeiros navios negreiros que vão chegando ao Brasil. Em 1520 e pouco, o primeiro navio negreiro que vem com vários escravos já, negros para serem escravizados, ali começa uma manifestação de Umbanda. É naquele momento onde o negro chega e naquela sociedade não havia um juiz, não havia justiça para o negro, era algo impensável. E ali é onde o negro, nas suas questões, ele buscava o respeito ao antepassado, invocava seus antepassados para ajudar na resolução de questões cotidianas. E, por outro lado, também o negro tem um grande respeito pelo dono da terra. E, tendo esse respeito pelo dono da terra, ele inicia um culto também ao indígena, que ele sabe que é um dono da terra. Aí, então, se inicia a Umbanda, com os primeiros negros que vêm aqui para o Brasil e numa mistura entre a tradição do negro, a tradição do índio e a tradição do branco, a tradição católica. É na mistura dessas três tradições que vai surgindo aquilo que chamamos de Umbanda. E quando eu digo que ela é renascida em terras brasileiras, porque vemos que há uma profunda semelhança entre os rituais umbandistas e os rituais praticados no Egito Antigo. Vemos que há uma grande semelhança entre os orixás cultuados na tradição do negro e os deuses ou néteres cultuados na tradição do Egito Antigo. Os deuses, ditos deuses egípcios, se assemelham em muito aos orixás ditos da tradição do negro. Eu falo tradição do negro que pode ser Umbanda, pode ser o Candomblé, pode ser as diversas linhas de Candomblé ou as diversas linhas de Umbanda. Mas há uma profunda semelhança. Existe até um orixá de nome Omolu, e que, se nós olharmos para o Egito Antigo, num primeiro olhar, não vai haver semelhança com respeito simplesmente ao nome, à nomenclatura. Porque todos os nomes dos deuses egípcios sabemos deles através do grego, porque o Egito ele não divulgava, não era de falar muito as suas coisas. O grego é que vem, quando ele chega no Egito, ele vai divulgar muito da tradição do Egito. Mas, através de alguns egiptólogos, sabemos que o deus Anubis, que é o nome dado pelos gregos, este deus, esse Néter, era o nome na época, o Néter se chamava Umu. Então vemos uma grande semelhança de Umu para Omolu, cultuado dentro da tradição do negro. Se olharmos alguns rituais que eram feitos para a deusa Ísis, muito semelhantes aos rituais feitos para Iemanjá. Os rituais feitos para a deusa Néfites, muito semelhantes aos rituais feitos pela Umbanda para a Pombagira. O deus Sete, que vivia, habitava os desertos, os rituais muito semelhantes aos rituais de Exu. Enfim, há uma grande semelhança entre os néteres egípcios e os orixás africanos. E aí, apesar de que sabemos que o Egito está na África, mas entre eles e a tradição do negro. E por isso, no meu ponto de vista, a Umbanda é uma tradição egípcia renascida. A própria filosofia da religião do Egito Antigo, onde os templos tinham a sua independência ritualística, a Umbanda também preza muito a sua independência ritualística. A Umbanda, onde o que é feito em uma casa, em um templo, pode ser totalmente diferente no outro. Existe, é claro, um elemento comum,
mas há grandes referências ritualísticas. Assim era também no Egito, onde havia essa independência dos templos. Então, seja na filosofia, seja na ritualística, seja até na nomenclatura, nos nomes, eu vejo uma grande semelhança e por isso digo que ela seria renascida. Então, este nome em ordem dos cavaleiros de Ptah, Ptah, esse deus, esse néter egípcio, que teria uma correspondência muito grande com o orixá Ogum, o senhor da criação, né? Ptah é aquele que vai gerar, que vai criar. Ogum é a explosão de todo o começo, é o boom de todo o começo. Então há uma semelhança também entre os dois. E este nome foi dado por uma pombagira. Foi esta pombagira quando iniciou os trabalhos, e esses trabalhos iniciaram-se, se não me engano, por volta de 1996, iniciou-se esses trabalhos, e estes trabalhos tinham uma conotação um pouco, um formato diferente do que foi dado hoje. Era um formato onde invocávamos seres não terráqueos, mas seres de outros lugares, ETs. Aí fizemos estes trabalhos por algum tempo, até que esta mesma pombagira que iniciou os trabalhos disse que estariam fechados os trabalhos e um dia eles seriam abertos novamente, mas com um outro formato. E assim foi. Os trabalhos foram encerrados e anos depois, novamente, abre-se os trabalhos com um novo formato, utilizando então da Huasca na ritualística. Não vamos nem entrar em muitas considerações se o divino está fora, se está dentro, ou se está dentro e fora, se está em todos os lugares, enfim, sem entrarmos em muitas considerações, mas a religião busca essa conexão com este algo que, se está em mim ou está fora, não importa, mas é algo que faz com que a minha mente ela entenda melhor tudo. Então este é o objetivo. E sabemos perfeitamente, mas estas coisas não vamos encontrar muito em livros, em tudo, mas todas as grandes religiões, elas fazem uso, existe uma bebida ritualística, existe alguma coisa em que as pessoas tomam para ampliação dessa consciência. Se olharmos até para os gregos, sabemos que os filósofos se reuniam em locais, não em praça pública, mas quando as reuniões eram mais fechadas, eles se reuniam em locais para discutir, questionar sobre, digamos, o tempo, sobre Deus, sobre tudo, grandes incógnitas à nossa mente. E sabemos que nestas reuniões é falado que que vomitavam muito, inclusive haviam locais separados para se vomitar. E aí perguntamos, ora, isso nos lembra alguma coisa, que a maior parte de todas as plantas chamadas de poder provocam vômito, porque na medida que você expurga aquilo que está demais no teu corpo, está sobrando, ou seja, está expurgando alguma dor ou expurgando mesmo algo físico, no momento dessa expurgação, aí é capaz da mente se abrir para o entendimento. Então, por que os filósofos se reuniam e tanto vomitavam? Para questionar. Outras tantas religiões, sabemos também que na Índia usava-se também muito de vários chamados ditos hoje em dia, chamados de psicodélicos. Então, no fundo, todos usam. A própria Umbanda, ela também tem as suas ervas de poder, tem os seus. Sabemos que muitas das ervas ditas sagradas dentro da Umbanda, existe uma componente em que abre ali a tua mente para a compreensão de algo maior, para essa conexão de algo. E a Jurema, famosa dentro da Umbanda, não só a raiz da Jurema, como várias outras ervas que entram
na feitura deste chá chamado Jurema para a expansão da mente. Todas as tradições, todos os seres buscam esta expansão, porque sabemos que para nós é muito difícil você buscar a compreensão de algo que você desconhece simplesmente nos 5 sentidos amarrados como estão. Então, para nós é muito natural buscar esta percepção alterada. E esta percepção alterada, ela não se dá somente através do uso de uma erva, ela pode se dar até numa meditação ou qualquer que seja a forma. Os caminhos são os mais diversos caminhos que levam você a uma alteração da percepção do mundo que te cerca. Então, o que buscamos é isso, alterar, ampliar a percepção para facilitar a compreensão do mundo que nos cerca. Simplesmente isso. E lembro também, o mais importante não é a compreensão do mundo que nos cerca, mas a compreensão de nós mesmos. Então, sempre nos entendendo melhor, haveremos de entender melhor o mundo que nos cerca. Quando nós falamos que o importante, o mais importante objetivo é uma transformação de si próprio, nós estamos contribuindo para a transformação de todo o planeta, de toda a humanidade. É muito comum nos perguntarmos o que posso fazer para ajudar na transformação do mundo. E o que posso fazer é isso, mudar a mim mesmo. Porque no momento que eu mudo a mim mesmo, eu estou contribuindo para a mudança no mundo. Às vezes as pessoas sempre se imaginam com grandes projetos, projetos que irão transformar todo o mundo e esquecem que o mais importante de todos os projetos é a autotransformação. Isso é que é o mais importante. Transforme a si próprio e você estará transformando o mundo. É a melhor maneira de transformar o mundo. E o mundo, é claro, passa por um momento, aliás, eu nem diria que o mundo passa, porque se formos olhar para trás, para o passado, vamos ver que esse discurso, ele reincide esse discurso, porque sempre vai haver alguém dizendo o mundo está passando por um momento delicado. E sempre houve alguém falando isso há 1000 anos, já dizia. Na época dos grandes descobrimentos, já se dizia que o mundo passa por um momento delicado. E se formos mais para trás, os gregos também diziam que o mundo estava passando por um momento delicado. Então a gente vai ver, meu Deus, o mundo sempre esteve num momento delicado. Não é agora que ele está num momento delicado. Sempre esteve. Vivemos numa corda bamba. O corpo, essa delicadeza do corpo que qualquer coisa pode levar a um desequilíbrio do corpo. Então, o mundo é assim. A Mãe Terra é delicada, a Mãe Terra é sutil e estaremos sempre passando por um momento delicado. No fundo, nós somos delicados e nós vamos passar sempre por um momento delicado. Se não for por uma coisa, haverá de ser por outra. Aí vamos para o lado da astronomia, vemos que realmente há um momento diferente, o famoso cinturão de Kuiper, e todo o sistema solar está dentro do cinturão de Kuiper, e esse cinturão é um campo altamente energético da galáxia em que vivemos. Alguma coisa pode mexer conosco. O Sol influencia muito, ele é a grande fonte de vida de todo o sistema solar. E ele está numa grande atividade. Enfim, mas em outras épocas ele também esteve. E em outra época também já passamos pelo cinturão de Kuiper, até porque tudo gira, então tudo vai voltando. Ou seja, estaremos sempre passando por um momento delicado. E quando estamos num momento delicado, na verdade, viver é delicado. Viver
é muito, ao mesmo tempo que é um grande desafio, é simples, mas é um grande desafio. Então estaremos sempre nessa delicadeza e nesse desafio que é viver. É isto. E vemos muito discursos, cuidado, porque o momento é assim, se não for agora, vai ficar para trás. Se não for agora, há 5.000 anos também tinha que ser agora. E provavelmente daqui a 10.000 estaremos com o mesmo discurso, é preciso que seja agora. Então, o agora é agora. Então, há 1.000 anos atrás era agora é agora, e daqui a 1.000 há de ser agora. Então, não é vejo que não devemos nos preocupar, se não for agora, como é que será? Porque já foi há 5.000 anos atrás e será daqui a 10. Se preocupa, faz aquilo que é o melhor para ti. Olha para ti e faz o melhor para ti, sem esta preocupação, mas o mundo nos conclama alguma coisa. O mundo sempre conclamou. A Mãe Terra sempre nos chamou para alguma coisa. Se uns hoje já começam a ouvir, ótimo. Então, que ouçamos e que façamos algo diferente para nós próprios. A Ayahuasca, ela vai alterar a nossa, como eu disse, a nossa percepção das coisas. E a nossa percepção das coisas, o que nos muda? Um olhar. O olhar muda na medida que eu mudo o meu interior. E a Ayahuasca muda o nosso interior. Veja, quando eu olho para um quadro, repara quantas vezes você pode ir a grandes museus várias vezes na tua vida, mas nunca uma vez será como a outra, porque se você vai e observa uma obra de arte, e 10 anos depois você vai olhar para aquela mesma obra de arte, o teu olhar vai ser diferente, porque nestes 10 anos muitas coisas aconteceram. E tudo o que acontece nos faz, o nosso interior se modifica. E na modificação do interior, a minha interação com o exterior vai se modificar também. A física vai nos ensinar que o observador, só pelo fato de observar, ele já modifica o objeto observado. Então, tudo aquilo que estamos interagindo nos modifica. Quando eu olho para algo, eu modifico este algo que eu estou observando conforme a energia que eu trago dentro de mim. Então, a Ayahuasca, ela vai nos proporcionar esta mudança. Mas não que as coisas tenham mudado ou as pessoas tenham mudado. Talvez quem tenha mudado sejamos nós mesmos. E o meu olhar, o meu interior mudando, eu sou capaz de perceber coisas que antes não percebia. Isso a física nos ajuda. A física diz, é assim. No momento em que o observador ele olha, observa o observado, os dois, tanto um quanto o outro, já não são mais os mesmos. Então, nós em nossa vida somos assim. Quando interagimos uns com os outros, já não somos mais aquilo que fomos, passamos a ser um novo ser modificado. Um modifica o outro, não é somente a modificação, ela se dá nas duas mãos, um com o outro, e nunca somente um modificando o outro, mas ambos se modificam igualmente. Talvez a Ayahuasca, ela acelere um pouco este processo, o que é bom, acredito eu que seja bom.